Olá, pessoal! Bem-vindos aqui novamente. Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre infecção do trato urinário. Para facilitar a discussão, eu vou dividir essa discussão em duas partes, porque é um tema muito extenso. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre aspectos práticos para o diagnóstico de infecção urinária, para a gente determinar quando uma criança tem ou não tem infecção urinária, como que a gente investiga isso e como é que inicia o tratamento. Na segunda parte, nós vamos falar mais sobre o segmento ambulatorial propriamente dito. Frente ao diagnóstico de infecção urinária, o que nós temos que fazer de investigação e de segmento dessa criança? Então, sem perder tempo, vamos começar. Eu já vou começar com o caso clínico, e é o caso clínico da Monique. A Monique é uma criança de 14 anos e 11 meses de idade que apresenta quadro de disúria, polaciúria e urgência miccional há 3 dias, sem febre associada. Ela não tem comorbidades prévias, ela não tem episódios semelhantes prévios. Ela procurou o pronto-socorro infantil para atendimento. No pronto-socorro infantil, ela foi atendida pelo pediatra, e o pediatra examinou, ele viu que ela estava em bom estado geral, que o abdômen tinha uma discreta dor à palpação de baixo ventre, mas que o Jordano era negativo, e o restante do exame físico sem alterações. Dessa forma, ele pediu uma urocultura por jato médio, e aí o resultado veio após 3 horas, com um pH de 7, uma densidade de 1015, nitrito positivo, com 125 milocostos e 32 mil hemácias. Frente a esse resultado, o pediatra achou melhor iniciar o tratamento, iniciou o tratamento com amoxicilina e clavulanato por 7 dias e orientou um retorno em 3 dias para reavaliar a paciente e para checar a urocultura. E assim que desenrolou esse caso. Só que a Mônica, que é a prima da Monique, que tem 15 anos e 1 mês de idade, também estava com quadro de disúria, polaciúria e urgência miccional há 3 dias sem febre associada. Ela também não tinha comorbidades prévias, também não teve episódios prévios semelhantes. Só que o que acontece? Elas procuraram um hospital que justamente o corte da pediatria é 15 anos. E aí, quando ela procurou o hospital, ela foi atendida no pronto-socorro adulto. Sendo atendida pelo clínico, o clínico examinou, viu que ela estava em bom estado geral, que tinha uma dor discreta em baixo ventre, mas que o Jordano era negativo e que o restante do exame clínico não tinha nenhuma alteração. Ele questionou sobre a atividade sexual, ao que ela negou. Ele perguntou sobre a data da última menstruação e ela afirmou que era 15 dias atrás. E aí, sem colher exame, sem nada, o clínico concluiu que se tratava muito provavelmente de uma cistite e iniciou norfloxacino por 3 dias e 10 minutos depois, então, ela já estava liberada, sem necessidade de aguardar exames e sem necessidade de retorno. E aí o que eu quero saber é o seguinte, na opinião de vocês, quem recebeu o atendimento mais adequado? A Monique ou a Mônica? A que foi atendida pelo pediatra ou que foi atendida pelo clínico? Por que eu coloco essa questão inicial? Na verdade, a gente vai pensar uma provocação, né? Alguns pontos que eu coloco para a gente repensar, inclusive como pediatra, é que, por exemplo, nem sempre a gente lembra de perguntar sobre data de última menstruação, sobre atividade sexual, sobre coisas que às vezes para o clínico é rotineiro e para o pediatra não. O clínico tem uma naturalidade frente a uma adolescente ou uma adulta jovem que tem sintomatologia compatível como infecção urinária, já ir lá e já iniciar tratamento, sem necessariamente aprofundar muitos dados. Isso está errado? Eu diria que não, depende. O pediatra tem uma preocupação muito maior com infecção urinária. E aí o que eu queria que vocês entendessem a partir de agora é por que essa preocupação é muito maior na pediatria do que ela acaba sendo na clínica. E aí o que eu colocaria para representar é que nós temos aqui uma situação onde tem o caminho onde o nosso paciente vai percorrer. E aí, no meio desse caminho, na vida dele, ele teve uma infecção urinária. Qual que é a nossa função como pediatra? Num primeiro momento, olhar para trás. E o que eu estou querendo dizer de olhar para trás? Olhar quais foram os fatores, quais foram as pedras aí no caminho que levaram com que essa criança tivesse infecção urinária. Então, o que eu quero saber? Se, de repente, essa criança não tem malformações anatômicas, se ela não tem nenhuma disfunção miccional, se ela não tem uma higiene perineal inadequada e que está favorecendo a infecção urinária, se ela não tem constipação associada, que eu vou falar mais para frente, mas que é um fator de risco muito importante para a ocorrência de infecção urinária,
se o desfraude dela foi adequado ou inadequado, se de repente não ocorreram erros durante o desfraude que a tornou mais retentiva e dessa forma ela está tendo mais episódios de infecção urinária, se ela não teve, de repente, outras infecções urinárias que foram não diagnosticadas ou mal conduzidas. Esse raciocínio para o pediatra é muito importante, porque vamos supor que o nosso paciente tem uma infecção urinária por uma alteração anatômica. Se eu não faço o diagnóstico e não abordo adequadamente essa alteração, ele vai continuar tendo outras e outras e outras infecções urinárias. E aí uma coisa que é importante é que às vezes a gente só pensa na parte anatômica. Só que as partes comportamentais também são importantes, como eu coloquei em relação ao desfraude, em relação à constipação, são outros problemas que também precisam ser avaliados. Então, esse raciocínio é um raciocínio pensando o que predispôs o meu paciente a ter infecção urinária, e aí, mais do que isso, o que eu posso fazer para evitar os próximos episódios. Por quê? Porque eu preciso olhar para frente também, que é, a partir do momento que esse paciente já teve a infecção urinária, isso já aconteceu, a minha dúvida é, isso vai trazer algum problema no meu paciente daqui em diante? E qual que seria esse problema? A ocorrência de cicatrizes renais. Né? E aí o que eu tenho risco desse paciente eu não fazer um diagnóstico adequado do que está acontecendo, ele continuar tendo essas pedras no caminho e com isso outras infecções urinárias e acabar evoluindo para a doença renal crônica. Agora não, se eu abordar esse paciente adequadamente, ele pode continuar no seu caminho, na sua vida adequada e ser um adulto saudável. Então, muitas vezes, o que nós vamos fazer de abordagem para esse paciente vai ser o que vai determinar se esse paciente vai ter uma vida daqui em diante sem nenhum problema ou um paciente que vai ter problemas renais no futuro. Tá? Então, é esse o raciocínio que eu quero que vocês tenham. Obviamente, isso está intimamente relacionado à idade. Concordo que talvez alguém com 14 anos, que já teve a menarca, às vezes até que já iniciou a atividade sexual, você fazer uma investigação ampla para ver se ela teve malformações prévias no trato urinário que predispuseram à infecção urinária, às vezes até meio esquisito. Né? Eu pensar que ele passou 14 anos da vida dela sem nenhuma infecção urinária e aí, de repente, por uma malformação, a primeira infecção urinária acontece com 14 anos. Não faz muito sentido. Mas, por exemplo, se eu estou pensando numa criança de 1, 2, 3 anos de idade, isso faz muito mais sentido. Assim como isso, eu também vou abordar ao longo da aula, a chance de sequela, de cicatriz renal é muito maior se eu tenho infecção urinária lá, quando lactente, do que na adolescência, por exemplo. Ainda mais num quadro como esse, que era muito sugestivo de uma cistite e não de uma pielonefrite. Então, esse é o raciocínio inicial que eu quero que vocês tenham. Que pediatras e clínicos abordam a infecção urinária de forma diferente, porque são doenças que se apresentam em cada uma dessas especialidades com especificidades diferentes. O pediatra tem que estar muito mais preocupado com causas e com sequelas. O clínico está muito mais preocupado com tratamento agudo, porque essas outras coisas não estão tão associadas. Certo? Então, para continuar, só para a gente destacar aqui a importância do tempo. Considera-se que 5 até 14% dos atendimentos de pronto-socorro são por queixas associadas à infecção urinária. É uma condição que é uma causa importante de bacteremia em lactentes e de febres sem sinais localizatórios. Né? No protocolo de febres sem sinais localizatórios, quando a gente pensa em um exame inicial de investigação, a urina acaba sendo um dos primeiros exames que a gente acaba utilizando, porque é um problema muito frequente. Existem 2 picos na vida, um na faixa de lactentes e outro na faixa da adolescência. E isso, inclusive, associado ao início da atividade sexual. Tem alguns estudos, inclusive, que mostram uma incidência maior nessa idade do Staphylococcus saprophyticus, que é um dos raros gram-positivos que causa infecção urinária, e eles causam infecção urinária justamente associado ao início da atividade sexual. E é um problema que acaba sendo tanto subdiagnosticado quanto superdiagnosticado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu pego uma criança que ainda não sabe falar, que ainda não sabe explicar, ela chega com uma sintomatologia inespecífica sem conseguir dizer que tem disúria, polaciúria, urgência nutricional, e aí acaba não tendo diagnóstico. Por outro lado, é muito comum aquela criança que fica doente, que está tomando menos líquido, que está tendo febre, ou seja, que está aumentando as perdas insensíveis,
ficar com uma urina mais escurecida, com odor mais forte, e muitas vezes vão lá e, baseado nisso, pensam na possibilidade de infecção urinária e começam a investigar e tratar como tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Infelizmente, às vezes a gente pega situações, né, daquela criança que tem uma febre sem sinais localizatórios, procura um pronto-socorro, e aí alguém vai lá e acha um motivo para dar antibiótico sem nem colher uma urina. E aí esse paciente acaba tratando infecção urinária sem saber que teve infecção urinária. Se isso começa a se repetir, a chance de sequelas renais acaba se tornando muito maior. Então, vamos para um caso clínico específico, que foi o que eu tinha proposto, inclusive no Classroom, para a gente discutir aqui, que é o caso clínico da Fernanda, de 2 anos de idade. A Fernanda foi encaminhada ao Ambulatório Geral de Pediatria devido à queixa de infecção urinária de repetição. O que a família fala é que foram 3 episódios e que eles começaram com 1 ano de idade. Era uma família muito boa, muito organizada, isso não é a realidade, a maior parte das vezes, e que lembrava muito bem tanto os sintomas de cada um dos episódios, como tinha guardado e trouxe com eles os exames que foram feitos em cada um dos episódios. E aí vamos explorar, então, esses episódios. O primeiro episódio, então, ocorreu quando ela tinha 1 ano de idade, e a queixa principal era de febre de até 39,2, sem outras queixas associadas. Ou seja, aparentemente uma febre sem sinais localizatórios. Quem atendeu optou pela coleta de urina 1 e de urocultura, e colheu isso por sondagem vesical. A urina 1 veio turva, amarela, com pH de 6, densidade de 1015, veio com 500.000 leucócitos e 30.000 hemácias. Tinha células epiteliais presentes e tinha nitrito positivo, o restante era tudo ausente. Baseado nesse resultado, quem atendeu na época deu alta com amoxicilina com clavulanato e orientou para checar a urocultura, que a família trazia a urocultura que tinha uma Escherichia coli acima de 100.000 unidades formadoras de colônia e era uma E. coli multissensível. O segundo episódio já ocorreu quando ela tinha 1 ano e 4 meses de idade. A queixa que fez procurar o hospital era uma urina mais escurecida, irritabilidade urinar, sem febre associada. Nesse momento, optaram pela coleta de urina na urocultura, mas só que colheram por saco coletor. E aí, o resultado veio com uma urina com pH de 6,5, uma densidade de 1030, 45.000 leucócitos, 15.000 hemácias e nitrito negativo. Frente a esses achados, quem atendeu optou por liberar com sulfametoxazol ou trimetropim. E aí ela retornou depois para checar a urocultura e essa urocultura veio negativa. E aí tem o terceiro episódio. O terceiro episódio ocorreu quando ela tinha 1 ano e 8 meses de idade. A queixa na época era febre de até 38,2, associado a vômitos e diarreia a 2 dias. Ela colheu a urina na urocultura, só que foi por saco coletor, e aí essa urina veio com pH de 7, uma densidade de 1020, veio com 85.000 leucócitos e 15.000 hemácias. O nitrito era negativo nessa ocasião, e aí foi optado por alta com cefalexina. E aí depois ela checou a urocultura, e essa urocultura veio com uma Escherichia coli com 30.000 unidades formadoras de colônia, e também era muito sensível. Então são esses os episódios que nós tivemos, e nessa primeira discussão que eu quero é me debruçar sobre esses episódios, para a gente pensar quais foram ou não infecção urinária, se foi cistite, se foi pielonefrite, o que aconteceu aqui com essa criança. Primeira coisa, vamos falar em relação aos sintomas. No primeiro episódio, então, o que a gente conclui aqui é que os sintomas eram de febre de até 39,2, sem outras queixas. No segundo episódio, a de urina mais escurecida, irritabilidade urinar. E no terceiro episódio, tinha febre, vômitos e diarreia. E aí o que eu pergunto é, esses sintomas são ou não são compatíveis com infecção urinária em crianças? E aí o que a gente precisa saber, então, em relação a isso? Que a sintomatologia de infecção urinária, ela muda ao longo da faixa etária. Aqui, partindo de sintomas mais comuns, indo em direção aos sintomas menos comuns, o que nós temos, por exemplo, nas crianças menores de 3 meses? Normalmente a queixa vai ser de febre, de vômito, de letargia, de irritabilidade, ou seja, são sintomas mais amplos e mais inespecíficos.
pode ter uma anorexia e um baixo ganho de peso, e isso a gente até vai discutir em outras aulas, mas baixo ganho de peso em criança pequena faz parte da investigação a coleta de urina ou urocultura, e pode ter, por exemplo, icterícia como manifestação, às custas do aumento de bilirrubina direta, e isso nem é muito bem determinado por que acontece, pode ter hematura e a família eventualmente pode perceber alteração urinária. Mas isso, como urina na fralda, é muito difícil de perceber e é muito inespecífico. Entre 3 meses e 3 anos, a principal sintomatologia é febre. Normalmente a gente faz diagnóstico dessas crianças pelo protocolo de febre sem sinais localizatórios. Pode ter vômito, pode ter anorexia, letargia, irritabilidade, hematura, baixo ganho ponderal e, eventualmente, ver alguma alteração urinária, mas isso é muito difícil da gente encontrar. E acima de 3 anos, aí sim, eu entro numa idade onde a criança pode ter urgência miccional, pode ter disúria, pode ter polaciúria, pode ter incontinência ou retenção urinária, dor abdominal, dor lombar, e pode, como nas outras situações, ter febre, mal-estar, vômito, hematura, alteração do aspecto da urina. Então, essas coisas vão acontecer. Então, vejam que eu só vou ter sintomatologia semelhante à do adulto a partir de 3 anos de idade. Abaixo de 3 anos de idade, é muito difícil e muito desafiador a gente fazer o diagnóstico de infecção urinária. E aí, como que a gente faz diagnóstico? A verdade é que se eu tiver suspeita clínica, e mais para frente eu vou discutir quem que é o suspeito e quem que não é, a gente vai ter que fazer coleta de urina. Tá? E aí vem uma grande questão, que é como fazer a coleta de urina. A gente tem vários métodos de coleta de urina. O padrão ouro, assim, o mais confiável de todos, vamos dizer, é a punção suprapúbica, que é algo que raramente é realizado. É um procedimento que tem uma taxa de sucesso considerada variável, e pode ser desde muito ruim, de 23% até 90%. A literatura até coloca que é melhor se guiado pelo ultrassom. Uma coisa interessante que a gente tem que lembrar, principalmente nas crianças abaixo de 5 anos de idade, é que como as crianças pequenas têm uma bacia muito rasa, a bexiga fica mais abdominal do que pélvica. Então, teoricamente, se a criança estiver com a bexiga cheia e eu fizer uma punção, como mostra aqui nessa figura que eu retirei do UpToDate, logo acima da síntese pública, eu vou cair direto da bexiga sem nenhuma grande chance, vamos dizer assim, de complicação. Né? As pessoas têm medo, né? Vai perfurar uma alça intestinal, vai causar uma peritonite. Na verdade, quando a gente vê complicações de punção suprapúbica, as mais citadas na literatura são infecção de parede abdominal, porque se a urina estava infectada, acaba infectando a parede abdominal, e hematura. Então, são as duas coisas que são mais citadas como complicações. Tá? Outras coisas são muito raras de acontecer. Lógico que, atualmente, com a ideia do ultrassom point of care, a ideia é que você faça guiado por ultrassom para ser mais fácil. Só que o que acontece? Eu posiciono a criança com a bexiga cheia, eu faço a sepsia da região onde eu vou colher, passo aquele líquido geladinho. O que a criança faz? Está ali chorando, assustada, acabou urinando. E aí, muitas vezes, eu perco a urina que eu ia fazer a punção. Por isso que, às vezes, essa taxa de sucesso é muito ruim, porque a criança, às vezes, esvazia a bexiga antes de eu conseguir colher o exame. Tá? Então, essa, às vezes, é uma dificuldade. Quando que a gente pensa em fazer punção suprapúbica? Naqueles meninos que tiver uma fimose que seja muito intensa, ou nas meninas que têm uma aderência labial que impossibilite a passagem de som. São nessas situações e quando eu preciso de uma urina muito confiável. Mesmo nessas situações, muitas vezes o que a gente vai tentar fazer é colher o saco coletor, interpretar aquele resultado para depois pensar se vai fazer a punção suprapúbica ou não. E aí, o que acaba acontecendo é que eu vou considerar positivo esse resultado, eu vou considerar que tem infecção urinária, se vier qualquer bactéria gram-negativa. Porque aqui o que eu tenho que lembrar é o seguinte, a maioria dos métodos de infecção urinária tem um valor de corte ali de tolerância, considerando que a uretra distal pode ser colonizada por bactérias. Mas esse é o único método que eu faço a coleta sem passar pela uretra distal. Então, veio qualquer quantidade de bacilo gram negativo, já é infecção urinária.
Para gram positivo, como aí sim pode ter a contaminação dos agentes de pele, eu só vou considerar a infecção urinária se tiver acima de 1.000 unidades formadoras de colônia. Tá? Em relação à sondagem ou cateterismo vesical, o que é interessante? Comparado com a punção suprapúbica, tem uma sensibilidade de 95% e tem uma especificidade de 99%. Ou seja, é um método bem confiável. É considerado, principalmente pelas famílias, muito desagradável. E é muito importante que, se a gente for indicar, que indique nas situações onde é necessária a coleta por sondagem e, preferencialmente, com uma equipe bem treinada, certo? Por quê? Porque não só é desconfortável, pode ter lesão, pode ter trauma de uretra, como pode causar infecção urinária pela sondagem, se ela for realizada de forma inadequada. Tá? E aí, pela Academia Americana de Pediatria, eu considero o valor de corte de sondagem vesical se eu tiver acima de 50.000 unidades formadoras de colônia de um único agente, de um único patógeno. Porque se eu tiver vários, vou considerar que foi contaminação. Saco coletor. Saco coletor talvez seja um dos métodos prediletos, principalmente das famílias, porque é o menos invasivo de todos. Para eu fazer uma coleta adequada para o saco coletor, eu tenho que fazer uma asepsia muito rigorosa da região perineal. E aí eu colo lá o saquinho. Do ponto de vista de técnica, o que se coloca? Que eu devo colocar o saquinho e que eu devo esperar no máximo 30 minutos. Se passar 30 minutos e a criança não urinou, eu deveria tirar aquele saquinho, jogar o saquinho fora, fazer uma nova asepsia, colar o novo saquinho e esperar mais 30 minutos. E assim trocando o saquinho de 30 em 30 minutos até a criança urinar. E não aquilo que muitas vezes é feito, que coloca o saquinho, coloca a fralda por cima, vira para a mãe e fala, dá um monte de líquido para ele, dá um monte de água. Que isso tem que tomar cuidado, porque às vezes eu vou diluir a urina e vou subestimar os achados, né? E aí ela volta 3 horas depois falando, tá aqui o saquinho, urinou. Né? Isso vai acabar não funcionando muito bem. Então, o que acontece em relação a esse método? É um método que é bom para descartar o diagnóstico. Se eu colhi por saco coletor e a urocultura veio negativa, é porque eu não tenho infecção urinária mesmo. Eu consegui colher de uma forma adequada e não cresceu nenhuma bactéria. Agora, se vier positivo, eu sempre vou ficar em dúvida em relação se é um falso positivo ou se é o causador de infecção urinária. É interessante que o próprio protocolo da Academia Americana de Pediatria, que depois eu vou citar mais detalhadamente, o que ele coloca? Que nas crianças febris em geral, onde a chance de infecção urinária é ao redor de 5%, eu tenho 88% de falso positivo no saco coletor. Agora, se eu pegar em meninos circuncidados, que a chance de infecção urinária é ao redor de 0,2%, eu tenho 99% de chance de ter um falso positivo quando eu colho o saco coletor. Ou seja, é muito confiável quando vem negativo e nada confiável quando vem positivo. Quando vem positivo, é fundamental confirmar por outro método. E tem o bom e velho jato médio, que a grande limitação que a gente vai ter na pediatria é a questão da cooperação para conseguir colher urina por jato médio. E aí o que acaba acontecendo? Em relação ao jato médio, é um método que tem algumas condições que são importantes. Primeiro, como o nome mesmo diz, é jato médio. Então, o ideal é eu desprezar o primeiro jato, é eu não utilizar o primeiro jato. Fazer uma higiene perineal adequada, porque eu tenho que lembrar que a uretra distal é contaminada. Para as meninas, não estar menstruada, porque senão vai vir uma hematura importante, não vou saber interpretar. Evitar exercício físico extenuante, porque também pode alterar os resultados com leucocitura, com hematura, e não hiperidratar, que aí o problema é o contrário, né? Eu vou diluir essa urina e acabar subestimando os meus achados. E aí, para este método, é considerado o valor de corte para dizer que a infecção urinária acima de 100.000 unidades formadoras de colônia. Percebam que, para a punção suprapúbica, eu coloquei qualquer bactéria, para sondagem, 50.000 unidades formadoras de colônia, para jato médio, 100.000, e para o saco coletor eu não coloquei nenhum valor. Por quê? Porque saco coletor não faz diagnóstico de infecção urinária, ele só descarta.
Uma coisa interessante, relativamente nova, não tanto assim, o que eu estou mostrando aqui é uma publicação de 2013, que alguns locais começaram a desenvolver uma técnica de coleta de jato médio de recém-nascido. Esse estudo tinha, inclusive, foi um dos primeiros, tinha toda uma técnica de como fazer isso. Você oferece 25 ml por quilo de algum líquido via oral, que, se a gente for pensar, é mais ou menos o tamanho de uma mamadeira para uma criança, e aguarda 25 minutos. 25 minutos depois, então, de ter tomado essa mamadeira, começa o procedimento, que é feita uma higiene rigorosa da região perineal e é feito para a criança ficar tranquila ou sucção não nutritiva, isso com ou sem glicose. E aí são duas manobras. A primeira é na região suprapúbica, como mostra a primeira imagem aqui, a imagem A, que vai fazer 100 pulsações por minuto durante 30 segundos. Como é que sabe que está fazendo 100 pulsações por minuto? É mais ou menos o ritmo da reanimação cardiopulmonar, né? Então, só que você fazendo isso na região da bexiga. Depois, faz massagens circulares na região lombar paravertebral dos dois lados, como mostra a figura B, até a criança começar a urinar, que é o que tem aqui na figura C. O que eles viram nesse estudo em relação a esse método? Foi um método, então, que foi aplicado em 80 recém-nascidos, a maioria do sexo masculino, até porque imagino que era mais fácil fazer. A idade média das crianças envolvidas no estudo era de 6 dias de vida. E aí o que foi interessante? Que a taxa de sucesso foi de 86%, sendo que o tempo médio para obter a urina foi de 45 segundos. E eles consideravam sucesso aquela criança que urinava em até 5 minutos. Então, esses 11 que não urinaram é porque não urinaram nos primeiros 5 minutos. Pode ser até que eles tenham urinado depois. Lógico, o que acontece? Como é uma coisa nova, a gente precisa de mais estudos para determinar quais são os valores de corte desse método, se ele é realmente confiável ou não, a questão de contaminação. Mas, extrapolando o que a gente costuma fazer do adulto, faz sentido que pareça um jato médio de recém-nascido. Isso já foi, inclusive, reproduzido em outros estudos. Aqui, por exemplo, é uma publicação de 2015, que foi feita por um grupo da Turquia. E aí, o que eles fizeram aqui? Eles já fizeram um estudo que era controlado em 2 grupos. Então, eram 127 recém-nascidos, que foi dividido entre o grupo intervenção e o grupo controle, que aplicaram a técnica do estudo anterior, que é a publicação de Herreros, então eles chamam aí de técnica de Herreros. E também considerando taxa de sucesso em até 5 minutos. E o que eles tiveram aqui? No grupo intervenção, então, que eles fizeram essas mesmas manobras, tiveram uma taxa de sucesso de 78%. Lembra que o grupo anterior considerou 86%. Então, bem próximo. E o tempo médio aqui foi de 60 segundos. Do estudo anterior tinha sido de 45 segundos. No grupo controle, também tiveram crianças que, sem essas manobras, quando você ia lá e colocava para urinar, depois de ter oferecido uma mamadeira, eles também urinavam. Só que aí a taxa de sucesso foi de 33%, e o tempo médio aí foi de 300 segundos, ou seja, foi no limite ali do tempo que foi considerado adequado, que era de 5 minutos. Até o próprio guideline da Academia Americana de Pediatria coloca aqui uma frase que eu coloquei tal qual está no guideline, que isso é uma coisa interessante. Que ele fala que quando você pretende fazer a cateterização, ou seja, a sondagem, ou a punção suprapúbica, que o clínico deve ter um potinho estéril separado do lado. Porque a preparação, né, a asepsia para o procedimento pode estimular a criança a urinar. Então, mesmo no protocolo da Academia Americana, ele fala, ó, vai cateterizar ou vai fazer punção suprapúbica, fica com o potinho do lado. Porque se ele urinar, vira um jato médio, né? Então, acho que essa é uma dica importante para o dia a dia. Bom, em relação à análise dos resultados, o primeiro resultado que a gente vai ter é em relação à urina 1, a essa análise inicial. A urocultura, a gente tem que lembrar que, em geral, vai demorar umas 48, 72 horas para você ter esse resultado. E aí, na urina 1, um dos principais marcadores que a gente estava olhando é a leucocitura. E um ponto bem polêmico aqui é qual que é o valor de corte de leucocitura para eu considerar infecção urinária. E aí a resposta já a essa pergunta, do jeito que eu fiz, é nenhum, porque leucocitura não dá diagnóstico de infecção urinária. Infecção urinária eu tenho que ter sinais e sintomas
e cultura positiva. Né? Se eu tiver só cultura sem sinais e sintomas, é uma bacteriúria sintomática. Se eu tiver sinais e sintomas com cultura negativa, esses sinais e sintomas são causados por outra coisa que não infecção urinária. Lógico que quando eu vejo, então, leucocitura, eu estou trabalhando com probabilidade. Se é muito sugestivo ou se é pouco sugestivo que o meu paciente tenha infecção urinária. E aí, se a gente for usar o protocolo da Academia Americana de Pediatria, eles consideram, para você considerar sugestivo de infecção urinária, se estiver acima do valor de referência do método. Os métodos variam de lugar para lugar. A urina 1, propriamente dita, é aquela onde a gente vê leucócitos por campo. 5 leucócitos por campo, se a urina centrifugada, ou 10 leucócitos por campo na urina não centrifugada. Na maior parte das vezes, o que a gente tem é a análise do sedimento urinário, que é o chamado EAS, né? Que você vai lá, centrifuga, pega o sedimento e faz a contagem do sedimento. Tá? Aqui eu já falo até meio rindo, porque é muito comum aqui no hospital as pessoas virem de outros serviços falando EAS e a gente corrige falando que é urina 1. Só que a urina 1 está errado, o correto é EAS mesmo, é análise de sedimento urinário, é isso que a gente faz. Quando lê lá o resultado do laboratório, ele coloca análise de sedimento, 2 pontos. Né? Então, o que a gente faz é EAS, a gente não faz urina 1 aqui no nosso hospital. Tá? E aí, teoricamente, pelo EAS, então, falando em homenagem a essas pessoas, é acima de 10 mil leucócitos por campo. Certo? 10 mil leucócitos por ml. Só que aí eu queria lembrar uma coisa, né? Eu falei que infecção urinária é uma causa importante de febres sem sinais. Se a gente for olhar o protocolo de febres sem sinais, que é o da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o que é usado no nosso hospital, que é este protocolo aqui, tem um detalhe bem interessante. Aqui está o protocolo inteiro, mas eu vou dar um zoom na parte do 3 a 36 meses. E aí ele divide aqui se tem vacinação completa ou vacinação incompleta. E aí, se tem vacinação incompleta, ele tenta fazer a pesquisa de vírus respiratório e aí vê de acordo com a febre. Se a febre for menor ou igual a 39, eu até posso considerar a urina 1 urocultura. Se a febre for maior que 39, eu tenho que obrigatoriamente escolher a urina 1 urocultura. E aí o que eles colocam aqui que é interessante? Que se a leucocitura for abaixo de 50 mil, eu não considero infecção urinária e eu faço o segmento, colho o hemograma e a partir dos resultados do hemograma eu vou definir o que eu vou fazer com o meu paciente. Agora, se a urina veio acima de 50 mil leucócitos, aí sim eu considero que é infecção urinária e começo a tratar como infecção urinária. Então, o que a gente tem? A gente tem uma situação onde a gente tem 2 cortes. Um lugar defendendo 10 mil e outro lugar defendendo 50 mil. Então, o que está certo e o que está errado? Aqui eu tenho que entender novamente que eu estou lidando com probabilidades e não com certezas. Quando a gente olha como é que os nossos pacientes estão distribuídos, o que acaba acontecendo é o seguinte: nas crianças que não têm infecção urinária, algumas delas vão ter urina acima de 10 mil leucócitos. São poucas, mas elas vão estar presentes. E lógico, quanto maior for a leucocitura, menor a probabilidade de uma criança sem infecção urinária. Quando eu penso, por outro lado, nas crianças com infecção urinária, vai ter criança com 11, 12, 13 mil leucócitos que tem infecção urinária. É muito raro disso acontecer, é mais provável que os valores sejam mais altos, mas isso é possível. E eu tenho uma faixa nebulosa aqui no meio do caminho, uma faixa de intersecção, que até pouco tempo atrás, inclusive, que se falava entre 10 e 100 mil, e não 50 mil, como eu estou mostrando aqui. E aí o que acontece? Se eu adotar o que é falado pela Academia Americana de Pediatria, usar o valor de corte de 10 mil, a partir de 10 mil infecção urinária. Qual que é a vantagem? Eu não vou deixar escapar ninguém sem infecção urinária. Todo mundo que tiver infecção urinária vai ser tratado para tal. Só que algumas crianças que não têm infecção urinária vão receber antibiótico à toa. Então, esse que é o raciocínio que eu tenho que ter. Por que eles colocam o corte aí? Porque eu estou falando de um guideline, de um protocolo de infecção urinária. Então, eles já partem do prisma da suspeita de infecção urinária. Inclusive, eles discutem, eu vou mostrar mais para frente, critérios.
quando eu tenho e quando eu não tenho que colher urina. Então, eu estou colhendo urina naquela criança selecionada, que tem alguns critérios específicos, então ela já tem uma clínica que me sugere infecção urinária, e a partir daí que eu estou iniciando a investigação. Quando eu uso do protocolo de Sherry sem sinais, o que acaba acontecendo? Eu sou mais certeiro em tratar realmente quem tem infecção urinária. Mas eu vou deixar escapar algumas crianças que têm menos de 50 mil leucócitos, mas sim, têm infecção urinária. Só que eu também tenho que entender qual que é a implicação disso. Quando eu estou falando que é infecção urinária no protocolo, eu encerro minha investigação ali, eu não investigo mais nenhum outro foco. Então, eu tenho que ter muita convicção que é infecção urinária para não investigar outro foco. Se eu tenho dúvidas, se eu não tenho convicção, é melhor eu não considerar infecção urinária e continuar a investigação. Por isso que faz sentido eu usar um valor de corte maior. Espero que eu tenha me feito claro. Se não entenderam, a gente pode conversar depois pessoalmente sobre isso. Tá? Mas o que envolve isso para a gente usar cortes diferentes? Uma coisa que vocês aprenderam na faculdade de estatística falado de probabilidade pré-teste. Se eu tenho uma probabilidade pré-teste alta, eu posso considerar um valor de urina mais baixo. Se eu tenho uma probabilidade pré-teste mais baixa, eu tenho que usar um corte mais elevado para fazer o diagnóstico, certo? Existem estudos, vou citar aqui nominalmente a própria Denise Sueilo, que é a pessoa que fez o seu doutorado em relação à infecção urinária. O que é que ela tem no estudo dela? Que ela viu por uma curva ROC, onde tem a melhor sensibilidade e especificidade, e notou que para urinas colhidas por sonda, um corte de 33 mil leucócitos é aquele que vai dar melhor sensibilidade e especificidade para a gente considerar a infecção urinária. Já nas urinas colhidas por jato médio, acabou tendo uma diferença nessa análise de resultados, e o melhor ponto de especificidade, de sensibilidade e especificidade foi de 44 mil leucócitos. Ou seja, mostrando que a verdade está algo aí numa faixa nebulosa mesmo, entre 10 e 50 mil. Tá? Então, aquilo, né? Pegar aquela criança lá do começo, aquela adolescente. Disúria, polaciúria, urgência nutricional, 15 mil leucócitos, a clínica é super sugestiva, vou tratar. Eu pego aqui uma criança, febre sem sinais, eu não sei a origem da infecção, veio 15 mil leucócitos. Eu fico tranquilo para não investigar outros focos? Não, é importante eu continuar a investigação. Bom, ainda falando em relação à leucocitura, o que eu devo lembrar é que outras condições que não infecção urinária causam leucocitura. Infecção estreptocócica, doença de Kawasaki, enfim, febre elevada. Então, eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. Então, leucocitura não confirma que eu estou frente à infecção urinária. Por outro lado, é muito raro eu ter infecção urinária sem leucocitura. Se eu tenho uma urina 1 que tem nada de leucocitura, em uma cultura positiva, eu devo olhar muito para a clínica desse paciente, porque eu posso estar frente a uma bacteriúria assintomática. Então, isso eu tenho que tomar muito cuidado. Bom, em relação ao nitrito, é um outro marcador que vem na urina 1 e que ajuda bastante. Ele é produzido pelas bactérias gram-negativas fermentadoras, né? Então E. coli entra nisso, e elas reduzem o nitrato que a gente elimina na urina em nitrito. Qual que é o problema? Essas bactérias precisam de um contato ali de 4 horas na bexiga para poder fazer essa conversão. Em geral, as crianças, como têm uma bexiga pequena, esvaziam a bexiga mais rápido do que isso. E então, o que acaba acontecendo é que é muito comum, mesmo em crianças com infecção urinária, não ter tempo da formação de nitrito suficiente para ser detectado. E o nitrito acaba vindo negativo. Então, acaba sendo um marcador que ele é muito específico. Se ele vem positivo, a chance de infecção urinária é muito elevada. Só que se ele vem negativo, não significa nada, porque muita criança com infecção urinária vai ter o exame negativo. Então, muito sensível, muito específico, pouco sensível. Estearase leucocitária. Esse nós não temos no nosso hospital, mas é amplamente possível de ser colhido, diversos outros lugares já tem. Ela é uma enzima que ela é presente nos leucócitos granulócitos, então em neutrófilos, em eosinófilos, em basófilos e nos monócitos. Então, quando ela está presente, indica que eu tenho o leucócito granulócito agindo, combatendo a infecção.
tem uma sensibilidade alta, de 94%, e uma especificidade de 72% quando comparada à cultura. Então, ela tem um maior risco, na verdade, de falso positivo, de vir positivo e não ser infecção urinária. Quando é negativo, a probabilidade de infecção urinária acaba ficando mais baixa mesmo. Existem outros marcadores para a gente pensar, como, por exemplo, quando tem cristais de estrovita, eu tenho que pensar nos cálculos infecciosos, principalmente por proteus. E quando tem bactéria, né, presente, isso é uma coisa interessante, se eu tenho bactérias na coloração de GAN, isso também é um marcador bom para a gente pensar na alta probabilidade de infecção urinária. O próprio Guideline da Academia Americana de Pediatria traz cada um dos métodos a sua sensibilidade e a sua especificidade. Então, em relação à esterase leucocitária, que é um dos mais altos, em relação ao nitrito, que foi o que eu falei, a sensibilidade é baixa, mas a especificidade é bem alta. Quando eu combino os dois, porque aí eu melhoro tanto em questão de sensibilidade quanto especificidade, e quando eu combino, como está aqui no último, a esterase, ou o nitrito, ou a microscopia, que aí eu tenho quase 100% de sensibilidade quando eu tenho esses métodos combinados, com uma especificidade de 70%. Então, vale a pena a gente olhar para esses outros marcadores, não só para a leucocitor. E aí o que acontece? Quando a gente faz diagnóstico então, de infecção urinária, a gente vai se basear na urocultura, que vai demorar, e aí a gente tem que definir se a gente está frente a uma cistite ou uma pielonefrite. Existem várias formas de fazer isso. O que eu vou colocar aqui é uma das definições mais clássicas, que é o seguinte: eu vou considerar, então, naquele paciente que tem uma bacteriúria significativa. E o que eu estou chamando de significativa? Acima do valor de corte de cada um dos métodos. Qualquer bactéria, se for punção suprapúbica, 50.000 unidades formadoras de colônia, se for sondagem, 100.000 se for jato médio. E se isso estiver associado a febre maior ou igual a 38, ou associado a dor lombar, significa que eu estou frente a uma pielonefrite. Não tenho nada disso, eu tenho uma cistite. Então, para ter pielonefrite, é bacteriúria com febre ou bacteriúria com dor lombar. Ou seja, a maioria das crianças, quando está lá no período de lactente, faz diagnóstico de infecção urinária, se eu falei que o diagnóstico é feito pelo protocolo de febre sem sinais, a gente vai estar sempre frente à pielonefrite, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou apresentar a parte inicial, isso eu vou retomar na segunda aula, inclusive, do protocolo mais recente da Academia Americana de Pediatria, que eu tenho citado ele aqui em várias partes, em vários momentos. Né? É um protocolo que ele foi publicado em 2011, mas que ele foi revisto em 2016 e acabou sendo mantidas as mesmas orientações. Eu vou sumir um pouquinho da tela para poder mostrar esse protocolo com mais detalhes. Esse protocolo, na verdade, quem que ele engloba? As crianças de 2 a 24 meses que tenham febre maior que 38 graus. Então, ela não engloba o período neonatal e nem engloba as crianças que tenham mais de 24 meses. E por que que eles fizeram isso nesse protocolo? Simplesmente porque é a faixa etária onde tem mais evidência na literatura e onde eles conseguiriam, de alguma forma, dar recomendações mais pautadas para uma literatura confiável. Então, por isso que foi feito desse jeito. E aí, o que acontece? A primeira pergunta é: tem necessidade de início imediato de antibiótico? Essa criança entre 2 e 24 meses que chegou para você com febre maior que 38, e aí é uma decisão clínica sua. Você vai começar antibiótico para essa criança ou não, como pediatra que está atendendo? Se sua resposta for sim, por exemplo, ela chegou séptica e eu vou dar antibiótico, o que você vai ter que fazer? Colher a análise urinária, que obrigatoriamente tem que ser ou por sondagem ou por punção suprapúbica, colher também a urocultura, que também obrigatoriamente vai ter que ser por sondagem ou por punção suprapúbica, e começar o tratamento, começar o antibiótico. Né? Por que eu falo que tem que ser obrigatoriamente por sondagem ou punção suprapúbica? Eu tenho que começar a coleta por um método confiável, porque se eu colho aqui por saco coletor e começo o antibiótico, se vier uma urina negativa, tudo bem, eu já sei que não é aquele o diagnóstico.
Só que se vier uma urina positiva, eu não vou ter a oportunidade de fazer um método confirmatório, porque a criança já vai estar tomando antibiótico, já vai comprometer o resultado do meu exame. Então, por isso que tem que ser obrigatoriamente por sondagem ou punção suprapúbica. Agora, não é a minha decisão clínica, essa criança não está toxemiada, não está séptica, não está grave, então eu não tenho necessidade imediata de iniciar o antibiótico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar a probabilidade dessa criança ter infecção urinária. E aí eu vou usar, e também é uma decisão minha, se o corte que eu vou usar de probabilidade dessa infecção urinária, se ele é maior do que 1 ou se ele é maior do que 2%. Ah, mas como é que eu sei que é maior do que 1, do que 2%? O próprio artigo fornece para a gente, que é baseado nessa tabela aqui embaixo. Então, essa tabela, ela divide entre meninas e meninos, e aí tem alguns critérios. Então, eu vou pegar primeiro o lado da menina, para a gente olhar a parte das meninas. Se eu tenho um desses fatores acima, eu tenho uma probabilidade menor do que 1% de infecção urinária, menor ou igual. Se eu tenho até 2 desses fatores, tem menor ou igual a 2%. A partir daí, eu tenho mais de 2% de probabilidade. E quais são esses fatores? Essa menina ser da raça branca, ela ter uma idade menor que 12 meses, ela ter temperatura maior ou igual a 39 graus, ela ter febre por mais de 2 dias e ela não ter uma outra fonte de infecção. Então, por exemplo, teoricamente, eu estou lá, frente a uma criança negra, menina, de 1 ano e meio de idade, com febre de 38, e teve essa febre por um dia, teoricamente, eu não teria uma alta probabilidade de infecção urinária. Agora, uma menina branca, de 10 meses de idade, com 39,5 de febre, e não tem outra fonte de infecção, essa probabilidade dela ter infecção urinária é superior a 2%. Então, é assim que eu avaliaria. Para meninos, o que acontece? Tem esses fatores, só que o que ele faz? Ele divide entre meninos não circuncidados e meninos circuncidados. Por quê? Porque a gente sabe que os não circuncidados têm uma probabilidade mais alta de ter infecção urinária. Então, os não circuncidados sempre excedem 1% de ter infecção urinária. E se eles não tiverem nenhum outro fator associado, já fica pelo menos de 2%, né? Pelo menos igual a 2%. Ou seja, menino que não fez circuncisão, teoricamente, para esse guideline, ele já tem uma probabilidade de infecção urinária mais alta. Já nos circuncidados, aí eu levaria em conta até 2 fatores, a probabilidade é menor ou igual a 1%, e até 3 fatores, a probabilidade é menor ou igual a 2%. E aí, quais são os fatores para os meninos? Raça não negra, temperatura maior ou igual a 39 graus, febre por mais de 24 horas e ausência de outra fonte de infecção. Então, diferente das meninas aqui, muda a questão do tempo de febre, que são 24 horas, muda a questão da raça, que aqui é só branca, aqui é qualquer raça que não negra, e muda aqui a questão da idade menor que 12 meses, que não aparece nada de idade aqui para os meninos. Certo? É difícil, eu vou falar disso de novo na próxima aula, vale a pena ler o fluxograma, o guideline que eu deixei disponibilizado no Classroom. E aí o que acontece então? Probabilidade de tu é maior do que 1 ou 2%, e aí isso é o pediatra que vai decidir, eu obtenho uma análise de urina, e aí é a única situação onde pode ser saco coletor. E o que eu estou chamando aqui de análise de urina? Apenas a urina 1, sem a cultura. Esse saco coletor veio sugestivo de infecção urinária. E o que é sugestivo de infecção urinária? Lembra que eu falei antes, pelo guideline da Academia Americana de Pediatria, é acima do valor de referência do método. Então, veio acima de 10 mil leucócitos, veio com nitrito positivo, veio com esterase positivo, são resultados sugestivos de infecção urinária. Aí eu colho a orocultura, e essa sim por sondagem ou punção, e começo o meu antibiótico, porque é um paciente que tinha uma probabilidade elevada e que veio com o exame alterado. Agora, se o resultado não foi sugestivo de infecção urinária, o que eu vou fazer com esse paciente? Manter esse segmento clínico de rotina dele. Ou se a probabilidade de infecção urinária for menor do que 1 a 2%, eu também mantenho o segmento clínico dele. Tá? Então, isso que é o recomendado de abordagem inicial.
Para aqueles que eu comecei o antibiótico, aí vai ter um outro passo importante, que é checar a urocultura. Se a urocultura é negativa, eu suspendo o antibiótico e vai ter segmento clínico de rotina. Agora, se a urocultura veio positiva, eu ajusto o meu tratamento pelo antibiograma e vou tratar de 7 a 14 dias. Lembrar que aqui, como eu estou lidando sempre com criança febril, lactente febril, eu estou falando sempre de pielonefrite. E o que eles citam, inclusive no estudo, é que tem poucos estudos comparativos de tempo de antibiótico e que está adequado, então, um tratamento entre 7 e 14 dias. Eles não afirmam um tempo preciso, também fica para a decisão clínica do pediatra que está atendendo se vai tratar por 7 ou por 14 dias. Bom, deixa eu voltar, então, aqui para a tela. Pontos relevantes, então, no tratamento. Já deu para ver que é importante a gente levar em consideração o sexo da criança, a idade da criança, outras coisas que eu não falei aqui, se tem doenças prévias ou não. Então, por exemplo, se é uma criança que já tem uma malformação urinária, tem rim único, tem alguma alteração, minha preocupação em relação ao tratamento é maior. Se eu estou frente a cistite ou pielonefrite, que a gente vai tratar de forma diferente, o perfil de resistência local, isso é bem importante. Não adianta eu usar os antibióticos recomendados pela Academia Americana de Pediatria se as nossas uroculturas vêm de um jeito diferente do deles. Eu tenho que ver o perfil do hospital onde eu estou trabalhando. Levar em consideração a via de administração do antibiótico, e aí eu vou já citar quando precisa ser oral, endovenoso, e até se teve uso prévio de antibiótico, para pensar se tem ou não resistência bacteriana, e a partir daí o que eu vou fazer. Então, se eu estou frente a uma cistite, a recomendação é de 3 a 5 dias de antibiótico, que pode ser antibiótico oral. Eu não precisaria fazer um tempo mais prolongado. Entendam que na pediatria, às vezes é muito raro eu ter certeza absoluta que é uma cistite, então é muito raro de eu dar só 3 a 5 dias de antibiótico, mas se eu tiver convicção disso, eu poderia tratar por 3 a 5 dias. Agora, se eu estou frente a uma pielonefrite, uma coisa que é importante, que esse próprio guideline da Academia Americana de Pediatria coloca, é que antibiótico oral ou endovenoso é igualmente eficaz para tratar pielonefrite. Então, existia um conceito, e que ele está errado, que pielonefrite eu sempre tenho que tratar internado. Isso não é verdade. Eu posso tratar com antibiótico oral se o paciente não tiver nenhum outro critério de internação. Como eu já disse, são 7 a 14 dias de tratamento, não tem um tempo determinado entre esses 7 e 14. O que eu tenho que tomar cuidado é que alguns antibióticos são antibióticos que são excretados pelo trato urinário, mas que não atingem nível sérico adequado, não tem uma penetração adequada no parênquima renal, como ácido nalidix com nitrofurantoína. Então, esses antibióticos eu posso usar para tratar cistite, mas eu nunca devo usar para tratar pielonefrite. E aí o que acontece? Então, falando do perfil de sensibilidade, o que eu vou apresentar para vocês é o que está publicado, mas já é um pouco antigo. Ele é de 2010, uma publicação que levou em consideração o perfil de sensibilidade antimicrobiana de E. coli das crianças que entraram pelo pronto-socorro infantil do Hospital Universitário da USP, certo? E aí o que se mostra aqui? Que as opções que a gente tem, várias delas têm uma sensibilidade aí para acima de 90%. Quais que não tem? Sulfametoxazol pimetropin, mas isso eu já adianto que ao longo dos anos essa sensibilidade está melhorando, porque é um antibiótico que a gente usa muito pouco. Cefalotina, e por que é importante olhar para a cefalotina aqui? Porque ela é a única céfalo de primeira que está aqui. Então, o que vale para a cefalotina, vale para a cefalexina. E a taxa de resistência à cefalexina, a céfalo de primeira, só vem subindo. Ela, na época, em 2010, era um antibiótico de escolha para tratar infecção urinária no hospital universitário, atualmente já não é mais. Ampicilina tem uma taxa mais baixa de resistência, e aqui aparece a amoxicilina clavulanato, mas o mais recente mostra acima de 90% de sensibilidade. Tá? Então, baseado nisso, o que eu diria? Que se a gente está frente a uma pielonefrite, tanto a amoxicilina clavulanato como a acetilcefloxima são excelentes opções de tratamento para o nosso meio. Um outro antibiótico que está se tornando cada vez mais a ser considerado é o sulfametoxazol pimetropin, com a vantagem
que tanto a amoxicilina clavulanato quanto a acetilcefuroxima não tem na rede, tem que comprar e é caro. E sulfametoxazol trimetropim é de graça no posto, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. Se eu liberar uma criança que eu estou atendendo com infecção urinária e liberar com um desses antibióticos, é muito importante eu checar se a família vai ter dinheiro para comprar esses antibióticos. Senão, às vezes, vale a pena eu dar, por exemplo, um ceftriaxona intramuscular em reavaliação diária até sair o resultado da uricultura, e aí eu escolho um oral que tenha no posto quando sair a uricultura, do que prescrever um antibiótico que a família está com vergonha, que não tem dinheiro, não vai comprar, e essa pielonefrite só vai se agravar e aumentar o risco de cicatriz renal. Agora, se eu estou frente a uma cistite, eu poderia pensar em opções mais simples. Por exemplo, para meninas, poderia pensar em dar nitrofurantoína, para meninos, ácido nalidíxico, só que lembrando que nessas situações eu tenho que ter certeza absoluta que é cistite e não pielonefrite, porque não vão ser bons antibióticos para tratar pielonefrite. Antibiótico endovenoso vai ser obrigatório, então, se for menor do que 3 meses de idade ou se for uma criança com sepse. Eu devo considerar também nas falhas terapêuticas antibiótico oral, principalmente enquanto ainda não tiver uma orocultura que ajude a me guiar o que está acontecendo, ou naquelas crianças que não conseguem tomar antibiótico via oral, seja porque estão muito nauseadas, vomitando, não estão aceitando antibiótico. E as opções são, em geral, cefalosporinas de terceira geração, né, porque, em geral, estou pensando em pacientes mais graves, e considerar associar a ampicilina em menores de 3 meses para cobrir enterococo, que é um possível causador de infecção urinária nessa idade, associado, então, a céfalo de terceira. Um ponto importante, acho que vocês aqui na residência já não viram isso, mas antigamente isso era muito frequente, que não há necessidade de orocultura de controle pós-término do tratamento. Antigamente era rotina, toda vez que tinha uma infecção urinária, você tratava e ao fim do tratamento colhia uma orocultura de controle. Isso não é mais preconizado. E aí, não é do escopo do ambulatório, mas só para citar, já que eu estou falando tudo aqui de infecção urinária, eu vou pensar em internar aquelas crianças que têm idade menor que 3 meses, os pacientes imunodeprimidos, aqueles que estão desidratados, vomitando ou incapazes de tomar medicação via oral, quem teve falha terapêutica ao tratamento oral, aquele que eu estou suspeitando de sepse ou que está gravemente doente, portadores de doenças obstrutivas ou de malformações complexas do trato urinário, aqueles que têm insuficiência renal ou que têm um grave motivo social que impeça o cuidado domiciliar adequado. Então, o que eu quero fazer? Voltar à história da nossa paciente. Porque tudo que eu falei aqui é para a gente avaliar as histórias que a nossa paciente trouxe no ambulatório e ver se era compatível ou não com a infecção urinária que estava acontecendo. Então, no primeiro episódio, tem que lembrar que ela tinha 1 ano de idade, e aí o que eu destacaria? Que a principal clínica era a febre maior que 39, que foi feita a coleta por sondagem vesical, que tinha uma leucocitura significativa com nitrito positivo e que tinha mais de 50 mil unidades formadoras de colônia de um único patógeno. No caso aqui, até mais de 100 mil. Ou seja, eu não tenho muita dúvida que o primeiro episódio, pelos dados que ela trouxe, foi realmente uma infecção urinária. E se eu tivesse que classificar essa infecção urinária, eu diria que nós estamos frente a uma pielonefrite. Já o segundo episódio, o que se destaca? Ela tinha 1 ano e 4 meses, a queixa era mais inespecífica, era de urina escura, de irritabilidade. A urina foi colhida por saco coletor, então é um método que já deu para ver que é menos confiável. Veio com uma leucocitura mais limítrofe, com nitrito negativo, e o mais importante, a cultura foi negativa. Em relação ao saco coletor, o que eu tenho que lembrar é que ele é confiável para descartar o diagnóstico. Logo, se colhi por saco coletor e veio negativo, é porque esse episódio realmente não foi infecção urinária. Não se tratou de infecção urinária. E aí, o terceiro episódio, ela já tinha 1 ano e 8 meses, ela tinha febre de 38 graus, vômitos e diarreia, esses os principais dados. Ela também colheu urina por saco coletor, veio com uma leucocitura um pouquinho maior, de 85 mil, mas com nitrito negativo. E a cultura veio com E. coli com 30 mil. Só que qual que é o problema? Foi o que eu falei lá no começo. Não existe valor de referência de leucocitura para saco coletor, porque saco coletor não confirma o diagnóstico, só exclui o diagnóstico.
Logo, como a urina foi colhida por um método não confiável e já começaram antibiótico na sequência, eu não consigo afirmar nada em relação a esse episódio, se foi ou se não foi infecção urinária. Eu diria, lógico, né, se a gente for olhar, primeiro ponto, né, se eu for usar o guideline da Academia Americana, eu estava frente a uma menina que não era branca, que a febre era menor que 39 graus, que o tempo de febre era menor que 2 dias e que ela tinha um outro foco de infecção provável, porque ela tinha vômito e diarreia. Ou seja, ela nem entrava naqueles critérios de alto risco de infecção urinária. Talvez nem fosse para ter colhido a urina dela. Mas uma vez colhida, os resultados que a gente tem, a gente não consegue afirmar nada. Lógico que eu diria que muito provavelmente não foi uma infecção urinária. Ou seja, das 3, a gente só tem certeza de uma. Então, a gente nem consegue dizer que foi realmente uma infecção urinária de repetição, que era aquilo que estava falando no começo. Lógico que aí vem a pergunta. O fato de só tendo tido uma única infecção urinária confirmada, que foi uma pielonefrite, exclui a Fernanda da necessidade de fazer uma investigação complementar do ponto de vista ambulatorial? E aí é o que eu estou perguntando aqui. Como que eu faço o acompanhamento da Fernanda, então, no ambulatório? Eu levo em consideração essa infecção urinária? Ou como foi uma única pielonefrite por E. coli, não faço nada? Isso vai ser o tema da parte 2 da próxima aula, certo? Então, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Alguns momentos o slide travou aí um pouquinho, foi e voltou, mas acho que deu para pegar todas as informações. Convido mais uma vez, para quem ainda não fez isso, para se inscrever no canal, para ativar as notificações e fico à disposição para dúvidas que vocês tiverem. Até a próxima. Tchau, pessoal.